Graça e paz a todos os meus irmãos, amigos que vão estar assistindo a esta live, que vão entrar, que vão assistir mais tarde. Que Deus venha abençoar a vida de cada um de vocês com uma porção recalcada, transbordante. Oh, Deus lindo e maravilhoso! Que saudade que eu estava de estar aqui fazendo uma live, falando um pouquinho do amor de Deus, falando um pouquinho de que Deus quer colocar nos nossos corações. Eu me afastei um pouco, mas agora eu estou voltando e confesso que senti muita falta de estar aqui fazendo essa live, falando do amor de Jesus, falando do amor de Deus, de como Ele é lindo, de como Ele é maravilhoso, de como Ele pode transformar vidas, salvar vidas, que Ele é o mesmo de ontem, hoje, para toda a eternidade. Cada um de nós, às vezes, sentimos no coração uma tristeza muito grande, às vezes somos feridos, somos machucados, mas nós temos um Cristo lindo e maravilhoso que nos justifica, que nos cura, que derrama o teu bálsamo sobre as nossas vidas. Amém? Eu gostaria de estar lendo juntamente com os irmãos, que depois os irmãos venham assistir a live, mas eu gostaria de estar lendo em 2 Samuel, no capítulo 12, no versículo 20, que diz assim: Então Davi se levantou da terra e se lavou e se ungiu e mudou de vestidos e entrou na casa do Senhor e o adorou. Lhe puseram pão, o adorou. Então veio à sua casa e pediu pão. E lhe puseram pão e comeu. E disse-lhe seus servos: Que é isto que fizestes? Pela criança viva jejuastes e chorastes, porém depois que morreu a criança, te levantastes e comestes pão? E disse ele: Vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: Quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e viva a criança. Porém, agora que é morta, por que jejuarei eu agora? Poderei eu fazê-la mais voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Então consolou Davi a Batseba, sua mulher, e entrou a ela, e lhe deitou com ela, e teve ela um filho, e chamou o seu filho nome Salomão, e o Senhor o amou. Amém? Nós conhecemos essa história, essa passagem bíblica, em que Davi, ele perde seu filho, e no tempo que ele estava ali com seu filho doente, ele ficou sem comer e sem beber durante muito tempo, em jejum, enquanto aquela criança estava ali doente. E Deus colocou aquela enfermidade, Deus permitiu que aquela enfermidade fosse sobre aquela criança. Então Davi ficou ali o tempo todo orando e jejuando pela vida daquela criança, até que aquela criança veio a falecer. Aí ele se levantou e foi tocar a tua vida. Quantas pessoas hoje vivem o mesmo momento, os mesmos motivos, e como essas pessoas que os seus servos os condenaram, os julgaram e disseram: nossa, quando o seu filho estava vivo, o Senhor jejuava, o Senhor orava, e agora que ele morreu, o Senhor se levanta. Tipo assim, você se levanta e vai tocar a sua vida. Irmãos, temos que orar e buscar enquanto a pessoa está viva. Temos que orar e buscar enquanto há
pelo menos um tantinho assim, ó, de esperança para essa pessoa, para que ela venha estar nos braços de Deus, não como ela está aqui na terra, mas sim abençoada, mas sim revestida, mas sim entregue aos pés do Senhor. Passamos por muitas lutas aqui nessa terra. Somos questionados, somos julgados, mas Davi, em hipótese alguma da vida dele, ele abaixou a cabeça dele para o que se levantaram contra a vida dele. Ele foi até os seus irmãos de sangue. Quando ele foi enfrentar aquele gigante, ele foi ali afrontado pelos seus irmãos, quando os seus irmãos disseram a ele: o que fazes aqui? Quem te chamou aqui? O que você quer fazer aqui? Então, irmãos, Davi, desde pequeno, ele ficou ali no pasto. Quando ele foi chamado por Deus, que Deus chamou Saul e falou que era para ir até a casa dele, para ungir um dos filhos do pai dele, foram se chamados ali dentro os mais fortes, os mais robustos, os guerreiros, os grandes. E ele que estava ali no pasto, apacentando as ovelhas, ele não foi nem sequer citado pelo seu pai e seus irmãos. Mas era ele que Deus queria. Porque enquanto ele estava ali no pasto, ele estava guardando as ovelhas de seu pai. Ele enfrentou o urso, ele enfrentou o leão, ele enfrentou o lobo por causa de quê? Por causa das ovelhas de seu pai. Ele cuidou das ovelhas de seu pai. E isso agradou a Deus. Quando ele foi chamado para ser ungido, ele poderia ter voltado ali e ter falado: não, agora eu fui ungido a rei, então eu vou tomar o meu lugar. Eu vou tomar posse do meu lugar. E ele assim não fez. Ele voltou na simplicidade dele, ele voltou para o lugar da onde ele tinha sido chamado, para o campo, para continuar a cuidar das ovelhas de seu pai. Quando chegou o momento em que teve aquela guerra, que os gigantes se levantaram contra seu povo, seu pai disse a ele: leva comida, leva pães para os seus irmãos que estão lá na guerra, que estão guerreando. E assim ele fez, ele obedeceu, ele foi obediente ao seu pai e ele foi levar aquela comida para os seus filhos, para os seus irmãos. Quando chegou ali, que ele viu todo aquele reboliço e ele viu aqueles grandes homens se acovardando daquela provação que estava na sua frente, porque aquele gigante era uma provação. Oh, meus irmãos, quantos gigantes aparecem nas nossas vidas para nos afrontar, para nos envergonhar, para nos derrubar. Mas quando somos alicerçados na palavra do Senhor e em Deus, não há nada, nem ninguém que vem nos derrubar, que vem nos tirar da presença de nosso Deus Pai Todo-Poderoso. Quando ele chegou ali, ele viu aquela situação e os irmãos dele ainda falaram: o que você veio fazer aqui? Ele ainda veio: eu vim trazer comida para vocês. E ele conversando com o rei, ele já era ungido. Ele poderia ter batido de frente com o rei, mas não. Ele humildemente ele chegou até o rei. E o rei disse a ele que não tinha um sequer que fosse enfrentar aquele leão. E ele disse: eu vou. E o rei viu ali uma oportunidade até mesmo de derrubá-lo. Mas ele disse: você vai? Então vamos vestir nele tudo que é necessário para um guerreiro enfrentar ali a guerra. E assim ele fez. Só que aquela roupa não serviu nele, porque o que vestia Davi não era a armadura que estava por fora.
O que revestia Davi não era aquilo que estava por fora, não era aquilo que ele ia vestir, mas sim a presença e o amor de Deus pela vida dele. Ele foi um homem, até aquele momento, ele foi um homem honrado. Ele, quando ele viu o gigante, a primeira coisa que ele disse para o gigante, na hora que o gigante veio para cima dele, ele disse para o gigante que quem era o gigante, perto do Deus grande que ele servia. E quantas vezes nós abaixamos a nossa cabeça para o gigante de nossas vidas? Grande e gigante é o Todo-Poderoso. Grande e gigante é o nosso Deus. É o nosso Jeová. Esse sim é grande e é gigante. Aqui nessa passagem, quando ele perde o seu filho, enquanto o seu filho estava doente, ele estava orando. Ele estava cuidando em oração, ele estava jejuando pelo seu filho, ele estava pedindo a Deus pelo seu filho, pedindo misericórdia, porque ele acreditava que enquanto ele estivesse ali de joelho, Deus poderia sim uma hora ter pelo seu filho misericórdia e salvar o teu filho. Só que quando ele viu que Deus o levou, ele já não tinha mais nada o que fazer. Para que ele ia continuar lamentando? Ele se levantou e tocou a sua vida. Muitas pessoas vivem presas num luto que não acaba nunca. Muitas pessoas, até cristãos, vivem presas num luto que não acaba nunca, sabendo que quem morre para Jesus, vivo está. Isso está na palavra de Deus, aquele que morre para mim, vivo está. Por que nós vamos ficar nos lamentando a vida inteira, sabendo que os nossos entes queridos, aqueles que viveram ali perante ao Senhor, que teve um encontro com o Senhor, que era do Pai, ele simplesmente dormiu na presença do Senhor, ele voltou para o Pai, porque a palavra diz que do pó nós viemos e para o pó nós voltaremos, a não ser se a gente for arrebatados. Quantos entes queridos nossos vão ter a misericórdia de Deus, vão ser arrebatados primeiro, vão ser ressuscitados e arrebatados primeiro. Hoje, enquanto eu estava aqui mexendo nas coisas, Deus me incomodou demais para trazer essa palavra. Nós temos que nos desprender das pessoas que foram salvas por Jesus. Eles são guardados aqui dentro do nosso coração. O luto é eterno, mas é aqui dentro do nosso coração. Porque se não fosse assim, Deus não permitiria que Davi continuasse a sua vida. Se não fosse assim, Davi pararia ali a sua vida. E o luto dele não terminaria, se não fosse permissão de Deus. Mas Deus permitiu. Deus deu a ele esse entendimento que ele tinha que orar, que ele tinha que buscar, que ele tinha que jejuar, enquanto ainda existia a esperança de vida. Acabou-se a vida, acabou-se tudo. Davi se levantou e começou a tocar a sua vida porque já não tinha mais o que fazer. Vamos então deixar o luto para trás, guardar aqui dentro do coração, porque os nossos entes queridos, primeiramente, vão ser
levados ao céu primeiro do que nós, porque Deus vai ressuscitar a cada um desses que dormem em Cristo Jesus. Aí depois ele levantará, ele rebatará a sua igreja. Não vamos deixar de viver nossas vidas por conta de um sentimento que nós cristãos sabemos. Um sentimento vão, porque Deus não se agrada disso. Eu custei a entender isso. Deus não se agrada disso porque o nosso ente querido, ele está dormindo em Cristo Jesus, ele foi salvo. E agora nós temos que tocar a nossa vida. Eu sei que para muitos é difícil entender e até ouvir eu dizer isso. Porque eu lutei pelo meu falecido marido durante 10 anos para que ele fosse salvo. Para que ele não perdesse a vida dele para o diabo. Para que ele não fosse para o inferno. E 2 dias antes, Deus fez um milagre na vida dele. Ele se entregou para Jesus. Deus fez um milagre na vida dele. E eu creio, eu sinto aqui dentro de mim, porque eu tenho comigo, o meu corpo é o templo do Espírito Santo. E eu tenho aqui dentro de mim a certeza de que ele foi salvo e está dormindo em Cristo Jesus. E ele vai ser arrebatado se Jesus não vier antes. Mas mesmo se Jesus vier, ele vai ser arrebatado primeiro do que eu. Primeiro do que nós. Ele vai ser ressuscitado e o seu corpo será translavado. Será levado ao céu. Transformado. Quantos que estão de luto hoje e não entendem que Jesus... Ele veio para essas pessoas primeiro, porque tinha uma necessidade de vir para essas pessoas primeiro. Nós temos mania de querer culpar as pessoas. Nós temos mania de querer julgar as pessoas. E esquecemos que quem é o dono da vida e da morte é Deus. Deus não permite que ninguém toque na nossa vida. Deus até permite que seja tocado, como foi na vida de Jó. Tocado nos bens, tocado nos filhos, tocado em tudo, no corpo, mas na vida não. Porque Deus não permitiu que Jó, na hora que ele estava ali naquela aflição dele, Deus não permitiu também que se tocasse na mulher de Jó, por quê? Porque eles eram uma só carne, uma só vida. E se tocasse na vida da mulher de Jó, estaria tocando na vida de Jó. Então Deus não permitiu. Às vezes pensamos que uma enfermidade ou algo terrível aconteça e queremos jogar a culpa em alguém, mas esquecemos que o dono da vida e da morte é Deus. E que ele faz do jeito dele, na hora dele. Na hora que ele vê que se foi cumprido aqui na terra o que deveria ser cumprido. Muitas vezes, para que a pessoa não retroceda, ele leva. E muitas vezes porque o que ele tinha que fazer aqui na terra foi feito. Ele está pronto. Então ele leva. Aqui na passagem de Davi, na hora que ele chega na cozinha e ele pede pão, ele pede para se alimentar depois de muito tempo de jejum, de oração. Na hora que ele vê que seu filho já tinha sido levado por Deus, aí ele pede alimento, ele é julgado pelos seus servos. Porque eles dizem a ele sim. E disse ele, vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia, quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e viva a criança. Porém agora que é morta, por que jejuarei eu agora? Poderei eu fazê-la mais
voltar, eu irei a ela, porém, ela não virá para mim. A palavra que é muito forte e a palavra é certa. Para que ele iria continuar jejuando e orando se não tinha mais nada o que se fazer? Hoje eu aqui cuidando das minhas coisas, Deus colocou essa palavra forte no meu coração. O que tinha que ser feito foi feito. Não tinha mais nada a se fazer. O tempo de orar foi orado, o tempo de jejuar foi jejuado. Chegou o tempo de Jesus levar, e Jesus levou. E o que ele fez? Ele se levantou na hora que ele teve a notícia e seguiu a sua vida. Ele foi fazer o que Deus colocou no teu coração. Ele foi fazer o ide de Jesus. Ele foi continuar a tua vida. Irmãos, eu estou aqui para dizer que você que perdeu seu ente querido, não estacione. Deus não te levantou para ficar estacionado. Deus não te levantou para ficar parado. Se tem propósito na tua vida, então continua nesse propósito. Se Deus colocou algo na tua mão, então continue. Não pare, não estacione. A vida é para ser seguida, porque senão não estaria aqui, escrito no livro da vida. Não teria testemunhos aqui no livro da vida, para que a vida fosse seguida. Irmãos, nós não entendemos o trabalhar de Deus, mas Deus sabe de todas as coisas. Quando Jó passou por tudo aquilo que ele passou, ele não desanimou. Jó teve lepra. Jó se coçava com caco de telha. Jó teve seus amigos que chegaram até ele para criticá-lo. E ele orou por esses amigos. E Deus o abençoou, mesmo naquela tristeza que ele estava vivendo, mesmo em tudo aquilo que estava acontecendo na vida dele, ele não deixou de adorar o Senhor. Ele não deixou de amar ao Senhor. Até mesmo quando a sua mulher chegou até ele e disse: amaldiçoa esse teu Deus e morra. Ele ainda chamou de louca. Como assim? Nós estamos aqui nessa terra, se somos escolhidos por Deus, se temos planos de Deus na nossa vida, porque escolhido não tem escolha. Se somos chamados, temos chamada, nós temos que levantar, sacudir a poeira e continuar fazendo o ide do Senhor. Para que temos que parar? Para que temos que ter um luto para toda a eternidade? Você já parou para pensar que você tem almas aí fora para ser salvas? Que você é usado, que você é canal de bênção para salvar almas ainda que precisam de você? Você vai parar, vai estacionar por quê? Vai adiantar alguma coisa? De que vai adiantar? Me diz. Deus tem um grande chamado na vida de cada pessoa. E às vezes quando acontece algo, sim, vai ter levantes. Quando um cristão não teve levante na vida? Quando um cristão não foi questionado? Quando um cristão não foi apedrejado? E o principal, na maioria das vezes, quem faz isso é quem está bem pertinho. Porque o inimigo, ele usa quem está bem pertinho de você para querer te parar, para querer te decepcionar, para querer te fazer sentir mal. Mas aqui, Deus nos ensina nessa passagem. É aqui que Deus fala conosco.
Que nós não devemos parar, nós não devemos estacionar, e sim prosseguir. Continuar a vida, continuar a fazer aquilo que Deus colocou nos nossos corações. Então, por que você vai parar? Por que você vai estacionar? Se Deus tem propósito na tua vida, se Deus tem planos na tua vida, se Deus tem chamada na tua vida, por que você vai parar? Apenas segue aquilo que Deus colocou dentro do teu coração. Quantas almas aí fora ainda tem que precisa do teu testemunho, que precisa da tua palavra, que precisa ouvir da tua boca o que foi acontecido, e através do testemunho da tua vida, almas serão salvas, almas serão libertas, almas serão alcançadas pelo amor de Deus. Davi chorou e jejuou e orou enquanto ele estava com seu filho vivo, enquanto havia esperança. Acabou a esperança, acabou a vida. Então vamos nos levantar a cabeça, porque tem pessoas que ainda necessitam da gente. Tem pessoas que ainda estão vivas aqui nesse mundo. Pessoas que ainda precisam ouvir a nossa voz. Pessoas que ainda precisam ouvir: Jesus te ama. Jesus quer você dentro da casa dele. Jesus tem promessa na tua vida. Olha o que aconteceu comigo e eu continuo a caminhada. Eu não parei, eu não estacionei. Tive fortes lutas, mas eu continuei. Tem pessoas aí fora que estão esperando você dizer isso. Por que você parou? Por que você se calou? Quem foi que pôs a palavra na tua boca? Não foi Jesus? Não foi o Pai? Então por que você se calou? Porque teve um levante na tua vida? Porque falaram de você, te julgaram? Olha o que Jesus passou por mim e por você. Olha o que aconteceu com Jesus. E Jesus parou? Me fale, Jesus parou? Jesus continuou, Jesus sabia tudo o que ia acontecer com ele, mas por amor de mim e de você, Jesus não parou. Jesus carregou a cruz dele, Jesus foi chicoteado, Jesus foi apedrejado, Jesus foi caluniado, Jesus foi judiado por amor de mim e de você. Jesus chegou até aquele calvário, Jesus foi pregado naquela cruz. Foi enfiado do lado dele. Uma espada. Que dele não saiu sangue, sim água. E Jesus entregou o espírito dele para Deus. E naquela hora em que ele estava na cruz. Irmãos, olha que coisa mais linda que Deus quer falar com você essa noite. Naquela hora que Deus estava naquela cruz, que Jesus estava naquela cruz, estava do lado dele 2 bandidos, 2 que não tinha nada, não tinha merecimento de nada. Um o julgou. Uai, mas você é filho de Deus, o que está fazendo? Estou dizendo com minhas palavras o que na hora ali ele deve ter pensado e depois dito. Porque aqui fala certinho, mas até eu achar vai demorar. Mas fala, mas você é filho de Deus, o que você está fazendo pregado nessa cruz? E o outro diz, deixe ele em paz, ele é o Senhor. E ainda vira para ele e diz, tenha misericórdia de mim. Quando o Senhor chegares no céu, lembre-se de mim. E ele disse, você entrará comigo no paraíso. Ele perdoou aquele
Quando ele pediu perdão, ele perdoou aquele que estava ali do lado dele, que era todo torto, todo errado. Ele não tinha nenhum motivo, se fosse comparar com Jesus, para poder entrar no céu. Ele era ladrão, ele fazia falcatruas. A gente nem sabe se ele era assassino, porque a palavra não diz. Mas ele estava ali pregado na cruz, e quem era pregado na cruz eram pessoas consideradas, pessoas bandidas, pessoas que não prestavam. Ele estava ali do lado de Jesus, e Jesus disse a ele que logo, logo ele entraria no paraíso juntamente com ele. Olha tudo que Jesus passou. E Jesus julgou aquele homem? Não. Jesus entrou no paraíso juntamente com ele. E o outro que julgou Jesus? Qual foi o fim dele? Ele entrou no paraíso junto com Jesus? Por isso eu falo que a gente tem que prestar muita atenção naquilo que falamos. Nós temos que prestar muita atenção naquilo que julgamos. Porque o único que pode julgar é Deus. O único que pode. Porque o único que pode nos justificar, que está o tempo todo ao nosso lado, que é onipotente, onipresente, onisciente, é somente Deus. A Ele toda honra e toda glória. A Ele nós devemos nos curvar. A Ele sim, nós devemos nos curvar. Nós devemos abaixar a cabeça. Nós devemos escutar. Aqui Davi continuou a sua vida. Davi teve mais filhos. Davi tocou a sua vida. Mas sempre temente a Deus. Sempre temente a Deus. Ele nunca blasfemou a Deus. Ele nunca desistiu de Deus. Bem pelo contrário, ele continuou o seu caminho juntamente com Deus. Ele continuou a sua vida juntamente com Deus. Graça e paz, pastora Ângela. Graça e paz, irmã Cidinha. Graça e paz, Delso Melo. Deus abençoe a vida de vocês. Continuando a palavra, porque Deus me deu essa palavra e mais um pouquinho aqui. Porque hoje Deus, Ele no tempo todo que eu estava aqui, Deus foi falando comigo e foi falando e me cobrando as minhas lives que eu tinha parado de fazer. Falei, amém, Pai. Eu vou voltar a fazer as minhas lives. Eu vou estar lendo agora em Mateus, no capítulo 16, que diz assim: E chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhes mostrassem algum sinal do céu. Mas ele, respondendo, disse-lhes: Quando é chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro, e pela manhã, hoje, haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis diferenciar a face do céu, e não conheceis os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se. E passando seus discípulos para outra banda, tinham-se esquecido de fornecer-se pão. E Jesus disse-lhes: Adverti, e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. E eles arrazoavam entre si, dizendo: E por que não nos fornecemos de pão? E Jesus,
Percebendo isso, disse: por que arrosais entre vós, homens de pouca fé, sobre o não vos terdes fome de pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para os 5.000 homens? Ou de quantas açoifas levantastes? Nem dos 7 pães para que 1.000, e de quantos cestos levantastes? Nem dos 7 pães para 4.000, e de quantos cestos levantastes? Como não compreendestes que não vos falei a respeito do pão, mas vos guardasseis do fermento dos fariseus e saduceus? Então compreenderam que não dissera que se guardasse do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. Oh, glória a Deus, aleluias. Aqui Jesus também é muito claro quando ele diz, e a gente não presta atenção, o fermento, a fermentação fora da igreja, a fermentação dentro das igrejas, a fermentação dentro da casa. Porque o pão aqui que Deus multiplicou, que Jesus multiplicou, ele não tinha fermento. Você sabe por quê? Porque foi Jesus que multiplicou. Era um pão santo, era um pão de prosperidade, era um pão de palavra, era um pão de trazer vida, vida em abundância. Era um pão de trazer bênção, de trazer alegria, não o pão dos fariseus cheios ali daquilo que fermentava, que era fofoca, que era más palavras, que era brigas, que era contendas, que era coisas vãs. Aqui Deus fala claramente qual que é a diferença dos pães e por que que eles de pouca fé não estavam entendendo, os seus discípulos, homens de pouca fé, não estavam entendendo, irmãos. Vamos prestar atenção na palavra. Vamos deixar de ouvir fofoquinhas, rumores, fermentos. Sabe o que eu aprendi com uma irmã uma vez, que ela me disse, quando eu morava em Capitólio? Ela me disse num culto que teve das irmãs, aí teve uma reunião antes, e ela disse assim: não vamos fermentar, não vamos deixar que o fermento do fariseu entre nós, irmãs. Não vamos deixar. Porque se alguém falou alguma coisa, sempre na casa do Senhor, vai ter alguém que vai puxar mais para outra pessoa, que vai amar mais a outra pessoa. Então não vamos deixar que esse fermento venha fermentar entre nós. Vamos fazer o seguinte: se você ouviu com o ouvido esquerdo algo da tua irmã ou do teu irmão, não deixe que chegue até o teu ouvido esquerdo, porque não deixa guardado, não deixe que ele passe direto. Do que vai adiantar você ouvir e passar para frente? Você fermentar, você fazer crescer. O que vai adiantar isso na tua vida? Vai te acrescentar em que na tua vida? Isso ela disse é verdade. E aqui diz a palavra de Jesus. Vocês entenderam? Eu vou ler de novo o finalzinho aqui. Vou ler no capítulo 9, no versículo 9. Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantas alcovas levantastes? Nem dos 7 pães para 4.000, e de quantos cestos levantastes? Como não compreendestes que não vos falei a respeito do pão,
mas que vos guardasseis do fermento dos fariseus e saduceus. Então compreenderam que não dissera que se guardasse do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. Amém, aleluias. Aqui vocês entenderam o que Deus está querendo dizer? Como esta palavra de Deus é forte? Para terminar essa live, eu só queria deixar uma reflexão que vocês nunca se esqueçam. Davi, enquanto tinha vida, Davi jejuou e Davi orou. Então que façamos o mesmo. Enquanto estiver vida, oremos e jejuemos. Busquemos ao Senhor. Não vamos deixar morrer aqui dentro de nós, não. Não vamos. E quando não mais existir vida, não vamos parar. Vamos continuar. Porque foi para isso que Deus nos levantou. Para continuar a levar o nome dele. Para salvar mais almas. Para salvar mais vidas. Para edificar o santo nome do Senhor. E não vamos deixar murmuração, fofoquinha, fermentação atrapalhar o teu ministério, o meu ministério, o nosso ministério. Porque Deus não se agrada disso e não é isso que Deus quer de mim e de você, fermentação. Quando alguém abrir a boca para falar mal de alguém, mal de um irmão, mal de alguém ali mais próximo de você, mal do teu pastor, do teu ministério, não dê fermentação. Já corta o mal pela raiz, porque Deus não se agrada disso. Vamos buscar a santidade do Senhor. Vamos tentar fazer o melhor de nós para o Senhor, porque se nós nos julgamos cristãos, nós estamos aqui para levantar e fazer o ide do Senhor, se nós nos julgamos cristãos. Pedradas vamos ter sim. Porque toda árvore que dá fruta, ela leva pedrada e paulada. Então vamos aprender. Vamos buscar no Senhor mais sabedoria para lidar com as coisas, mais força, mais santificação. E aprender e não esquecer nunca que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador das nossas vidas. E se a gente não der um jeito de fazer o ide do Senhor, fazer a vontade do Senhor e sempre orar, Senhor, está debaixo das suas potentes mãos. É isso que o Senhor quer para a minha vida. É isso que o Senhor quer que eu faça. Se a gente não der ouvido, porque a palavra diz, aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Nós ficaremos, nós não iremos. Então vamos buscar ao Senhor. E para terminar, como sempre eu faço, vamos orar a oração que o Senhor nos ensinou. Amém? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje e para todo sempre. Amém. Nunca se esqueça que Jesus te ama demais. Se você está de pé hoje, foi porque Jesus permitiu você estar de pé hoje. Então, na hora que você for se deitar, agradeça a Ele por mais essa oportunidade de você ter tido um dia, mesmo se foi turbulento, mesmo se foi de sofrimento, mas você venceu esse dia na presença do Senhor. Amém? Você mora aqui, ó, dentro do coração do Senhor Jesus. Nunca se esqueça disso. Graça e paz. A paz do Senhor a todos. E Deus os abençoe. Em nome de Jesus.